Oi, gente, vamos começar a nossa live. Tô entrando aqui um pouquinho antes, esperando a doutora Fernanda entrar. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Oi, doutora Guadalupe aqui nos prestigiando. Cristina. Vamos aguardar. A gente entrou um pouquinho antes combinei com a Fernanda para a gente poder posicionar aqui a câmera, enfim. Fica todo mundo à vontade. Obrigada por quem está nos assistindo, nos acompanhando. Sexta-feira à noite, sextando aqui com a gente. Mas é por um bom motivo, um tema super importante, né? Desigualdade de gênero no mercado de trabalho, discriminação da mulher no mercado de trabalho. A doutora Fernanda vai poder passar para a gente um ótimo panorama do que constitui a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, quais condutas podem configurar a desigualdade, a discriminação e o que pode ser feito, né? Porque acho que muitas mulheres ficam em dúvida. Opa, Fernanda entrou. Fernanda, você precisa pedir para participar. Opa, acho que pediu. Vamos lá. Oi, Fernanda. Oi, doutora Bianca, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. O pessoal tá entrando. Vamos esperar um pouquinho que a gente começou. Agora tá certinho na hora, né? Tá. Então, estava aqui comentando o quanto esse tema é importante, né? O quanto atualmente a gente ainda vive condutas e medidas de muitas empresas de discriminação da mulher no trabalho e o quanto as mulheres ficam assim em dúvida sobre o que fazer diante. Você está me ouvindo bem antes de mais nada? Tá, Tô, tá, tô. então tá. E o quanto as mulheres ficam em dúvida sobre o que elas podem fazer, o que não podem fazer, né? Há muito receio de tomar alguma medida e ser demitida, ou mesmo que a trabalhadora já tenha saído da empresa, mas sofrer algum tipo de retaliação, de não conseguir se colocar no mercado. Enfim, acho que todo mundo fica, assim, é um tema muito importante e as mulheres ficam muito sem informação, né, do que elas podem fazer, de que instrumentos elas podem se municiar para tomar alguma medida para a gente tentar avançar em relação a esse tema. Certo. Então, gente, É, eu vou aqui só apresentar a Fernanda, a doutora Fernanda. Ela é procuradora do trabalho, procuradora do Ministério Público do Trabalho, e ela é componente integrante da Cor de Igualdade. Então, ela hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é discriminação da mulher no mercado de trabalho, vai dar um panorama geral e vai falar um pouquinho do trabalho do Ministério Público do Trabalho e vai falar também sobre o que as mulheres podem fazer quando sofrem esse tipo de violência, né, esse tipo de discriminação, ou não só as mulheres, os homens, ou enfim, quando é uma mulher que não sofreu, mas que percebe que isso está acontecendo, quando há uma discriminação estrutural, enfim, temos muito assunto aí pela frente. Fernanda, muito obrigada por você aceitar o meu convite e o espaço é todo seu. Muito obrigada. eu que agradeço. Além de ser uma honra, é um prazer também, porque é um tema que me é muito caro. Até por isso eu sou componente da Cor de Igualdade. Eu acho que é a coordenadoria do MPT que está mais, de uma maneira mais arraigada à questão do humanismo mesmo, né? Da concepção, da essência do humanismo. Porque infelizmente a gente ainda vive uma fase do humanismo que ele não é para todo mundo. Infelizmente a gente convive bem com segregações, com diferenciações, e hoje no caso a gente vai falar em relação da discriminação à mulher. Mas eu não consigo falar de discriminação contra a mulher sem falar um pouquinho da questão da composição da nossa sociedade, porque a discriminação no mercado do trabalho,
Ela não surge do nada. Ela é uma transposição do que existe na sociedade. Então, se tem discriminação na sociedade, ela vai ser encontrada no mercado de trabalho, né? E isso não vale só para a mulher. Mas o que a gente tem é um histórico mesmo de ver a mulher como um ser inferior, né? Não só aqui no Brasil, mas, enfim, Platão, Aristóteles, milênios atrás, até em contradição com o conjunto da obra, né? Eles já colocavam a mulher numa condição de inferioridade. E se a gente avança na história milhares de anos depois, talvez nem tantos milhares, tem um livro que eu acho muito interessante, assim, super bacana, de uma filósofa italiana, da Silvia Federici, que se chama Caliban e a Bruxa. É um livro sensacional em termos de trazer o histórico da mulher através dos tempos. E ela passa por uma análise histórica num contexto. Eu vou fazer um recorte aqui, é um livro de quase 500 páginas, eu vou fazer uma menção muito rápida. De um tempo em que mulheres e homens, ela foca na época do feudalismo, em que as terras eram concedidas pelo senhor feudal não para o homem, mas para a unidade familiar. Então, a mulher e homem tinham mais ou menos o mesmo tipo de vida. Estavam os dois em casa, ambos cuidavam tanto da plantação quanto da casa, dos filhos. Não havia esse quebra que existe hoje, né, na nossa sociedade, que a mulher tem que ficar em casa e o homem tem que trabalhar. E mesmo quando a mulher trabalha, ela ainda tem que cuidar da casa, né? Isso é visto, a questão do cuidado é visto ainda como uma atividade essencialmente ou exclusivamente feminina. Ela coloca esse aspecto homogêneo, né, das relações ali de homens e mulheres, e aí depois com o advento da Revolução Industrial, com a introdução do dinheiro, né, a economia era antes uma economia, as pessoas produziam as coisas em casa, né, produziam seus modos de vida em casa, e de repente as pessoas passaram a fazer isso numa fábrica, e de repente foi inserido o elemento do dinheiro. E a partir daí, houve uma separação. A mulher ficou restrita ao lar e o homem foi trabalhar, né? Então, a partir daí, seguiram caminhos diferentes e inaugurando aí uma diferenciação no posicionamento histórico dos dois. Aqui no Brasil, né, é claro que a gente teve essa questão da inferioridade da mulher trazida para cá, mas tem um outro livro que eu acho muito bacana, que fala sobre a constituição da sociedade brasileira, como ela é hoje, que foca na época da introdução do capitalismo aqui no Brasil, que é da Maria Silvia Franco. Ele estava... tá aqui. Homens Livres na Ordem Escravocrata. É um livro interessantíssimo também, e esse livro me chamou muito a atenção por duas questões. Dois aspectos muito presentes na sociedade brasileira. A violência e a questão do desprezo pelo trabalho doméstico, que estavam muito presentes, né, na sociedade pré-cafeeira, durante o ciclo do café. Ela marca a violência como a forma de solução de conflitos da sociedade. E muitas vezes esses conflitos sequer eram levados para uma instância oficial, né, para serem solucionados. As pessoas resolviam da forma que a força lhes permitia resolver. Agora você imagina, né, como isso casa com os dias de hoje, né? Violência e o desprezo pela mulher, o desprezo pelo trabalho doméstico. Ela até cita a visita de um visitante europeu para uma fazenda de café, e ele vai elogiar o doce que ele comeu de sobremesa para a dona da casa. E ela imediatamente faz questão de dizer, se mostra ofendida e diz que ela não havia feito aquele doce, que uma escrava tinha preparado aquele doce. Então a gente tem isso muito forte na sociedade. É uma coisa que está presente hoje ainda, né? Ah, mas isso é coisa de muito tempo atrás, muita coisa mudou, mas isso persiste, né? A gente vê hoje como que a mulher é representada na música, né? Ela é a Silvia, que é piranha, ela é Raimunda, que é feia de cara, ela é Geni, que é boa de bater, ou então ela é aquela Amélia, né, que acha bonito não ter o que comer. A mulher ainda está com esse estigma muito forte. E tem músicas, inclusive, que falam, naturalizam até a violência contra a mulher. Tem uma que tem um refrão, assim, é uma coisa muito chocante. Se te pego com outro, te mato. Mando flores e depois escapo.
E parece que foi um mega hit aí, sei lá, anos 80, né? Tem cara de anos 80, não sei exatamente quando. Mas, é só uma música? Não é só uma música, né? Nessa música ele está falando, por exemplo, o que aconteceu com a Ângela Diniz, que foi assassinada por Doca Street, e ele alegou na justiça, em sua defesa, a legítima defesa da honra. No primeiro julgamento, ele chegou a ser absolvido, e ele estampou capas de jornal, assim, ele lavou a honra do macho nacional. Ele era um herói. Foi preciso um movimento de mulheres muito forte para que o judiciário depois revisse a sua posição. Ele acabou sendo condenado. Mas não essas questões, elas não surgem do nada, né? Mas isso foi, sei lá, né? Isso tem décadas. Isso pode até ter décadas. Mas foi há dias atrás que o STF decidiu que essa tese da legítima defesa da honra não pode mais ser alegada. O que significa isso? Se a maior corte do país precisou fazer essa declaração, né, que no caso foi uma declaração de inconstitucionalidade, para a gente não ficar falando aqui muito em termos técnicos, mas se a maior corte do país precisou se manifestar sobre isso, é porque muitos profissionais do direito, muitos advogados, usavam essa tese. Essa tese nada mais é do que ela mereceu, né? É isso, não quer dizer outra coisa. E até no judiciário, né, nos sistemas de administração de justiça, a gente vê como isso ainda é muito presente. Basta ver como a Mariana Ferrer foi tratada na audiência em que o objetivo era julgar o seu estuprador, mas quem foi julgada foi a Mariana. E a gente percebe muito claramente como o juiz da causa não se mostrou como uma barreira para aquilo. Aquilo para ele estava ok, aquilo para ele era natural. E até falando da Mariana Ferrer também, ontem ou hoje, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, né? Agora ele segue para o Senado para aprovação, para impedir esse tipo de caso. Então vejam onde é que a gente chega. A gente precisa de uma lei para dizer que uma mulher que é vítima tem que ser tratada como vítima. Que ela não pode ser humilhada, ela não pode ser desconsiderada enquanto ser humano. Então, isso é um reforço muito grande. A gente tem outros casos por aí. Tem um caso que eu acho, enfim, eu não vou dizer o que eu acho, eu vou contar o caso. A Tatiana da Silva Santos. A Tatiana da Silva Santos, ela é uma mulher negra que foi condenada por homicídio de um filho, porque ela saiu para trabalhar, deixou os filhos com o pai e o pai matou uma das crianças. E ela foi condenada. Por quê? Porque ela deveria estar ali. E ao recorrer, ela ainda teve a pena aumentada, porque o desembargador da causa destacou que ela seria narcisista, porque mesmo sendo condenada, ela tentou visitar os filhos no abrigo, os outros filhos. Então, é aquilo. Eu acho que a história dela tem muito a ver com a história de todas nós, né? Ela tem o dever de cuidar, mas ela não tem o direito de cuidar. Ela tem o dever de estar com aquelas crianças, ela tem o dever de trabalhar para prover o sustento daquelas crianças, mas ao mesmo tempo ela não tem o direito de estar com aquelas crianças em casa porque ela precisa trabalhar, né? Eu acho que é muito hoje o paradoxo que a gente vive, e é por isso que eu acho que a questão do cuidado, ela tinha que ser encampada pelo direito. Era necessário, já tem alguns, acho que, eu não sei, acho que foi Portugal, eu esqueci de conferir isso, que já criou um estatuto para se aplicar para cuidadores. E porque a gente vê que realmente isso continua ficando na mão de pessoas que, apesar de ter obrigação, não têm o direito de fazer, né? É engraçado também, outro dia eu vi até um relato de uma juíza de um tribunal de justiça que durante a prova oral dela, um das pessoas que estavam na banca, né, um dos desembargadores, disse para ela que ele não tinha nada contra a presença de mulheres, em absoluto. Ele só achava que tem uma questão hormonal que impedia as mulheres de serem juízas. E isso tem menos de 10 anos, tá? Eu acho importante fazer esses marcadores para a gente entender como é a sociedade que a gente vive. Porque se a discriminação à mulher, ela está, inclusive, nas instâncias oficiais, né, vamos dizer assim, institucionais, muito claramente ela vai estar no mercado de trabalho.
A gente tem um trabalho muito maior. Eu acho que esses exemplos do sistema de justiça reforçam esse marcador de inferioridade da mulher, sim. É, Agora, o que acontece, né, quando a gente fala assim da mulher, de que mulheres nós estamos falando? Porque não somos uma categoria homogênea, né? Todas experimentamos esse olhar de inferioridade, mas cada um vai experimentar isso a partir de um lugar, né? Hoje, por exemplo, falando de mim, hoje, quais foram os meus problemas? O meu problema hoje foi conseguir fazer a minha pauta de audiências enquanto meus filhos estão em casa e tem almoço e tem horário de escola, esse tipo de coisa. Mas tem mulheres que acordaram hoje e não sabem, sem saber o que iriam dar de café da manhã para os seus filhos. Não saberiam se vão ter um trabalho para fazer hoje, para levar algum dinheiro para casa no final do dia, né? A questão, acho que da mulher, ela precisa de uma intersecção muito forte com a raça, porque essa discriminação, ela não vai ser igual para mulheres brancas e para mulheres negras. E muitas vezes aqui no Brasil a classe vai informar a raça. Quando a gente vê, em termos de índices de pobreza, a gente vai ver que a grande parte das mulheres que estão ali são mulheres negras, né? E eu estou falando da questão da raça porque a gente está falando simplesmente da maioria das brasileiras, né? Porque o último censo do IBGE mostrou para a gente que 56% das mulheres são negras. Então não tem como eu falar aqui de mulheres sem dizer qual que é a maioria das mulheres. Ah, mas nem todas as mulheres negras, vamos dizer assim, são pobres, né? Você vai ter mulheres negras, claro, em outras classes sociais, mas ainda assim elas compartilham com todas as mulheres negras preocupações como, por exemplo, meu filho vai sair agora, então eu tenho que dizer mais ou menos com que roupa que ele vai, porque senão ele vai ser confundido com bandido, né? São preocupações que não são compartilhadas por todas as mulheres, então eu acho que é por isso que a gente tem que fazer esse marcador, né? E a mulher negra, ela tem sobre ela vários outros estigmas, né? Que são muito fortes. A mulher negra é aquela que é hipersexualizada, mas ao mesmo tempo ela não é para levar para casa para apresentar para os pais, né? A gente tem estatísticas que a mulher negra é a que menos se casa, é a que mais cria os seus filhos sem a presença do pai. Elas são, em maior percentual, as que estão encarceradas. A gente não pode dizer que tudo isso é coincidência, a gente não pode dizer que julgar nas costas dessas mulheres o destino que a sociedade coletivamente preparou para elas, né? Porque elas já nasceram com um lugar informado na sociedade. O esforço que uma mulher negra tem que fazer para chegar até em certos postos de trabalho, inclusive, é muito maior do que outras mulheres. A gente pode falar também, inclusive, da mulher trans, né? Que não tem direito, muitas vezes, sequer a ser chamada por um nome que corresponda ao seu gênero. A gente pode falar da mulher PCD também, que tem a discriminação também aí reforçada por visões capacitistas, enfim. Então, quando a gente fala em mulheres, a gente tem que pensar em várias mulheres, em pensar na posição de cada, vamos dizer assim, tipo de mulher dentro daquela opressão, né? Essa é até a proposta do feminismo interseccional, né? Que é aquele feminismo que não vai se prender só numa pauta que atende a uma parte das mulheres. Um movimento, né? Numa concepção de que somos diferentes, estamos em lugares diferentes na sociedade, né? E falando ainda da mulher negra, ela ainda é que está mais ativada no trabalho doméstico, também é uma questão estatística. E o trabalho doméstico, muitas vezes, é aquele que tem uma informalidade muito presente. E o problema dessa informalidade é que ela traz desproteção. Se eu faço faxina numa casa 2 vezes na semana, se eu adoecer, o INSS não vai me cobrir, porque eu não tenho carteira assinada. Eu vou ficar sem receber, meus filhos precisam comer, e o pai, não sei onde anda, não sei onde está. Ele não faz a parte dele na criação das crianças. Então,
essa ligação da mulher negra com o trabalho doméstico, elas faz de uma maneira muito marcante. E lembrando que é aquele trabalho que tem aquela pecha de inferioridade, de aquele estigma negativo, né? E o mais cruel ainda que eu acho, assim, do trabalho doméstico, é que isso é muito triste mesmo, mas assim, uma mulher, se ela quiser trabalhar, né, e ela não tem, por exemplo, com quem deixar os filhos, ela precisa de ter uma empregada doméstica para isso, necessariamente o salário daquela empregada doméstica vai ter que ser menor do que o salário da mulher. Sim. Então, o trabalho doméstico é aquele que está ali na base da pirâmide ali de remuneração. Não é à toa, né, que o IBGE tem dados sobre isso, que a mulher negra está na base da pirâmide social. Ela está lá embaixo em termos de renda média. É a menor renda média. Então, hoje, muitas vezes, a gente olha pessoas super bem-sucedidas, né? Mas ninguém enxerga aquela cadeia por trás. Quem cuidou daquela pessoa? Foi... Ou foi, tá? Se aquela pessoa foi criada por uma mulher que precisou trabalhar, quem cuidou daquela pessoa vai ser uma empregada doméstica, muitas vezes mal remunerada, quiçá com carteira assinada, ou então algum parente, de uma avó, uma tia, de forma gratuita. Tem alguém que fez todo um trabalho para aquela pessoa estudasse, para levar aquela pessoa na escola, num curso, ensinasse os deveres de casa. Todo um trabalho ali foi feito. E esse trabalho não é visto como um trabalho que tem valor na nossa sociedade. Ele é um trabalho invisível. É um trabalho que parece que é como se caísse do céu, né? Toda cadeia que a gente decompõe, a gente vai ver uma mulher explorada ali no final daquela cadeia. E aquela mãe que saiu para trabalhar, por que ela foi trabalhar? Porque se dali a alguns anos ela se separar, do que ela vai viver? Ela vai viver da pensão de 20%, 30%, não sei em que patamares são as condenações hoje, imagino que seja uma coisa aí. Ela vai viver desse valor? Ela vai voltar para o mercado de trabalho vai recebê-la de braços abertos, seja muito bem-vinda, nós temos um emprego aqui esperando por você. Não é isso que vai acontecer, né? E a gente ainda tem aquelas mulheres que terminam o casamento assim, totalmente falidas, porque muitas vezes quando nasce o filho, existe um combinado ali entre o casal, a mulher para de trabalhar, abre mão da carreira e fica ali 1, 2, 3, 4 anos cuidando do filho. E se a separação vem nesse momento, o que essa mulher vai fazer? Né? Ela termina, ela não tem patrimônio, e aí o nosso sistema jurídico ele tem uma crueldadezinha que eu acho que chama regime de separação total de bens. Porque aí uma mulher dessa, numa situação dessa, enfim, não precisa nem dizer, né? É uma coisa extremamente complicada. E ainda, falando sobre o trabalho doméstico, né, eu mencionei a faxineira. Se eu não fosse uma faxineira, se eu fosse uma enfermeira e trabalhasse 2 vezes por semana no hospital, a minha carteira de trabalho seria assinada. Isso é considerado vínculo empregatício. Mas se eu sou uma doméstica e trabalho 2 vezes por semana naquela casa, a minha carteira de trabalho não é assinada. Aquilo não é visto como vínculo empregatício, né? A diferença de critério, eu não consigo ver outra coisa a não ser a pura e simples discriminação. Mas é importante registrar, né, que o fato da PEC das domésticas ter sido promulgada representou algum avanço. Na minha concepção ainda falta. Eu acho que ainda tem esse marcador discriminatório aí. Mas esse é o contexto, gente, do mercado de trabalho, né? E todo esse contexto de inferioridade, de estigmatização do tipo de trabalho que a mulher faz, ele vai resultar nisso, né? Mulheres e homens trabalhando no mesmo cargo, com o mesmo nível de responsabilidade, salários diferenciados. Tudo é estatístico, tá, gente? Várias estatísticas, IBGE, IPEA, DIEESE, tudo isso é muito evidente, né? A mulher ela tem mais dificuldade para ascensão profissional, ela passa por situações de assédio moral, de assédio sexual no trabalho. Eu estou falando de coisas que só as mulheres passam, né? E até quando elas passam por situações de assédio moral no trabalho, tem um diferencial ali que tem a ver com, muitas vezes pode ter a ver com o gênero, né? Esses dias saiu uma decisão do TST que condenou uma empresa porque a empresa ela tinha uma tabela de engravidar.
as funcionárias elas tinham que engravidar dentro daquela tabela, né? Então, quer dizer, a mulher ela é tão coisa, né? Ela é tão coisa que o empregador dono pode dizer a ela quando que ela vai exercer aquele direito reprodutivo dela. A gente tem, né, são muitos relatos que a gente recebe. Colega, eu exerço um cargo de chefia, mas quando eu vou para reunião, alguém me pede um café. Acho que todas as mulheres se identificam com isso, né? Não, Eu não vou tem até. como, né? Eu acho que não tem como se identificar. Eu coloquei outros exemplos aqui, coloquei alguns. Tem exemplo quando a mulher retorna da licença maternidade, né? Aí muitas vezes ela tinha uma meta X, agora que ela voltou, ela tem uma meta 2x para cumprir. Sim, sim, Ela é retirada de determinados projetos para não ter visibilidade. sim. Isso compromete o futuro dela na empresa para Profissional. ascensão. Os intervalos para amamentação, que não são regularmente concedidos, né? A mulher ela pode utilizar esses intervalos para fazer a extração do leite. É triste, né? Mas tem mulheres que estão sujeitas, inclusive, a assédio sexual nesse momento. É uma coisa muito própria que acontece com a mulher. A gente não pode dizer que isso acontece com homens, né? Então, ainda existe esse assédio moral destinado a ela pedir demissão, a ela se desligar da empresa, não concorrer a uma vaga. Eu imagino que você deva receber também Isso. muitos. É, quando eu pensei nesse tema e quando eu pensei em te convidar, foi justamente por isso, assim, tanto na minha experiência profissional, como assim, no contato com as minhas amigas, a gente vivencia muito isso, né? Muito essas situações. E agora que tive uma filha recentemente, em contato com muitas grávidas, a gente vê muitos relatos de gestantes que foram dispensadas, de mulheres que assim que retornaram da licença maternidade foram dispensadas, e aí você vê que é uma coisa estrutural da empresa, que elas sempre têm essa conduta de Essa política. marcar, essa política de marcar aquela mulher que teve filho, ou então justamente de dobrar a demanda dessa mulher, né, a carga de trabalho dessa mulher como forma de pressioná-la a pedir demissão, né, porque tornar insustentável a permanência dela, né, ali naquele espaço de trabalho, não ter local adequado para fazer a extração do leite, ou se a mulher usa aquele intervalo que está na lei, né? Ela também sofre inúmeros comentários constrangedores por conta de estar fazendo isso. Assim, e às vezes é sutil, às vezes não é sutil. Às vezes os chefes falam, olha, se você engravidar, você não vai ter o progresso funcional aqui dentro, você não vai participar desse projeto que você gosta tanto, quem engravidar vai estar fora. Assim, nem sempre isso é dito com todas as letras, né? Às vezes isso é só uma política que é praticada e as pessoas percebem. E muitas vezes as próprias mulheres que assumem cargos de chefia, de comando, replicam também esse comportamento, né? Mesmo quando engravidam, têm filho, etc., abstraem dos direitos delas como mães e tudo, e aí replica um comportamento extremamente machista. E o que acontece com a mulher que está ali fragilizada naquele momento é justamente não saber o que fazer, né? Porque se ela entra com uma ação trabalhista, ela fica com medo de ser dispensada, ou se ela já saiu, ela fica com medo de não ser recolocada no mercado. Então ela fica. E muitas vezes ela nem percebe, né? Às vezes a coisa é estrutural e é de uma forma que ela, às vezes, também replica aquele comportamento, se exige, né, repetir aquele comportamento, entende que aquilo seria o certo, que se ela quer se destacar na empresa, ela precisa realmente abdicar de todos os seus direitos e tudo. Então, é muito difícil, assim, esse cenário. Eu vejo que falta muita informação, né? A gente tem a Lei 9.029, que fala da discriminação da mulher que vai engravidar e etc., que isso não pode ser parâmetro para contratação. Enfim, a gente tem vários dispositivos de proteção e a gente tem várias decisões também que protegem a mulher, mas isso é pouco conhecido. E o próprio trabalho do Ministério Público do Trabalho, o trabalho do sindicato, da Secretaria do Trabalho também é pouco conhecido, né? Porque às vezes realmente é extremamente compreensível que a mulher não queira ajuizar uma ação, ou tenha medo até de se indispor e procurar o departamento pessoal da empresa, o RH e etc., para, né, tratar desse assunto,
mas elas não sabem que caminhos tomar, né? Aí por isso que eu falei, bom, acho que seria interessante trazer essas informações e acho que a Fernanda teria muito a contribuir, assim, para dizer, assim, qual é a função do Ministério Público do Trabalho, qual é, de que forma as pessoas podem procurar o Ministério Público do Trabalho, como é que se faz uma denúncia, né? Que elementos a pessoa precisa trazer, se essa denúncia pode ser anônima, se não pode, se só a pessoa que sofreu aquela discriminação pode fazer a denúncia ou um terceiro também pode. Enfim, e como o Ministério Público atua não só nessa parte, né, de investigação, mas também em outras, de outras formas, né? Se ele tem outras formas no seu trabalho de combater a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Joia. Antes só de entrar na questão do MPT, só fazendo um comentário, né, sobre o que você disse, às vezes a mulher não identifica que aquilo acontece, às vezes a mulher replica. Então eu acho que assim, o que fazer, eu acho que começa por aí, né? Eu acho que a gente tem que entender, realmente tem que compreender, né, por esse relato, me guiando por esse relato que eu fiz até então, que o machismo é uma questão estrutural da sociedade, né? Ele estrutura a sociedade, ele informa o lugar de cada um, de cada uma, né? No caso, mas muitas vezes ele não é visto, assim, é como se a gente pensasse num edifício, aquelas vigas metálicas ali, elas são machismo. A gente não consegue ver aquelas vigas, mas são aquelas vigas que dão forma para aquele edifício. Então, eu acho que passa pela nossa percepção, eu acho que passa também pelo fato da gente conversar sobre isso de uma maneira não a partir da casa da gente. Sim. Entendendo como questão realmente social. Outro dia eu participei de uma reunião assim com várias pessoas assim do Brasil e não conhecia, acho que quase ninguém. E num certo ponto, uma das mulheres pediu desculpa para a pessoa que estava fazendo a palestra, disse que não tinha entendido porque ela estava passando por um dia muito difícil. Ela narrou o que tinha acontecido no dia, que o marido não tinha proatividade, e ela acabava fazendo tudo sozinha e ela estava assim para explodir, ela estava assim bem emotiva. E antes que ela terminasse o relato dela, um dos homens presentes disse: não, mas espera aí. Eu ajudo a minha esposa a lavar louça? Ajudo, né? Porque marido é ajudante, não é? Ele não é parte, né? A casa é uma coisa totalmente estranha a ele, né? Ele é um hóspede. Então, se ele faz alguma coisa, ele ajuda. Eu ajudo a minha esposa, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, automaticamente é óbvio que ela se retraiu, né? Ela já se desdisse. Não, não é bem assim, ele é ótimo, tá tudo bem. Então, a gente tem que entender que não é o que acontece na minha casa, na sua casa, é como a sociedade está organizada para funcionar. Ela está organizada para funcionar dessa maneira. E eu acho que a maternidade deixa isso muito evidente para gente. Tem uma frase que é até de autoria desconhecida, eu adoraria saber de quem é essa frase, que diz que é preciso muito pouco para ser considerado uma péssima mãe. E menos ainda para ser considerado um ótimo pai. Né? E é desse jeito. Se a criança está fazendo birra ali no chão, quem é a mãe dessa criança? Né? Assim, o pai, né, tá no céu, tá nas alturas, sei lá onde é que tá, porque a responsa, quem pariu o Mateus que o balance, né? Então, eu acho que a gente tem que passar a perceber isso, eu acho que a gente tem que entender até, assim, mulheres também, essa questão das mulheres, eu já vi muitos comentários assim, mas eu também tenho filho. Sim. Mas eu também tenho filho e faço isso. Como se as crianças das pessoas fossem todas iguais, como se as famílias fossem todas iguais, como se cada uma não tivesse a sua configuração, a sua possibilidade, a sua dificuldade, a sua facilidade. Então, eu acho que não cabe comparar, né, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que entender onde que a gente não pode entrar. Apesar da questão doméstica, eu acredito que ela é um problema da sociedade inteira. Sem dúvida. Porque o trabalhador que trabalha, aquele braço ali, aquela força de trabalho, ela foi alimentada em casa para alguém. Sim. Aquela roupa que ele está usando. Só fazendo um parêntese, falando do trabalho de cuidado, a gente também fala sempre muito relacionado aos filhos, né? E aí a gente esquece de pensar que a nossa independência, enquanto ser humano, ela é provisória, né? Então, assim, a gente nasce completamente dependente, passa um bom tempo da vida dependente e termina a vida, né? Se a gente viver muito, que é isso que a gente deseja,
dependente também. E a gente tem vários momentos pontuais na vida que a gente também se torna dependente por estar cometido por uma doença, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, se todos vão passar por um período de absoluta dependência, é claro que o cuidado com o outro, né, é algo que interessa à sociedade, é algo imprescindível ao funcionamento da sociedade. Só porque Tem você... até países, tem até países que concedem agora não uma licença maternidade, mas uma licença parental, Sim, que um determinado período é para o pai, o outro é para a mãe, exatamente para entender isso, que cuidar é obrigação de todo mundo, sim. E aí né? a gente também fala do cuidado, assim, da mulher muito relacionado aos filhos, né? Mas não é só aos filhos, às vezes é até o sogro, a sogra, o tio, a Ela é a cuidadora sobrinha. da família inteira. Exatamente. É. Assim. Então, não é só. A pessoa pode decidir não ter filho, pode não ter filho por algum motivo também. E ainda assim Mesmo ela vai assim, cuidar de alguém. vai ser uma cuidadora, sem dúvida alguma. Em algum momento da vida, ela vai ser uma cuidadora. É. É, E agora, então, voltando, assim, né, falando do MPT, da atuação do MPT, né, muitos desses casos, né, que são trazidos para a gente, que tem a nossa atuação, muitos estão sob sigilo, fica difícil a gente fazer muitos comentários, mas eu vou fazer, no geral, a atuação do Ministério Público, tá? Essa atuação tem duas pontas. Tem uma ponta, assim, que, pelo menos na minha cabeça, funciona assim. Tem uma ponta que trabalha com o que a sociedade é, e é ali que a gente recebe denúncias, faz investigações e propõe a CP, vou deixar essa para depois. E uma outra ponta que atua com o que a sociedade gostaria de ser. A gente gostaria de ser uma sociedade, né, aí trazendo para a minha coordenadoria, sem discriminação, em que as humanidades das pessoas fossem igualmente consideradas, né, isso é um ideal. E para a gente trabalhar com ideal, a gente usa no Ministério Público do Trabalho projetos promocionais. O que são esses projetos? Esses projetos, eles têm o foco voltado na conscientização, no diálogo com as empresas, no esclarecimento, na ruptura de certos, né, marcadores que estão aí persistentemente trazendo prejuízo para algumas categorias. Nós temos na coordenadoria três frentes grandes de atuação. Uma é a questão do público trans, que é um público que tem muita dificuldade de conseguir emprego, tá? São pessoas que muitas vezes não conseguem frequentar a escola, não têm documentos, porque aí ela vai na escola, não vai ser reconhecida com o gênero que ela se identifica. Tem todo um problema, né, por trás. Eu não posso falar muito sobre a questão, porque confesso que não sou muito entendida em termos do que isso causa na subjetividade daquelas pessoas, né? Quando a gente interpreta a subjetividade dos outros, é um risco imenso. Então, eu não posso dizer muito, mas o público trans, inclusive as pessoas trans, são as pessoas que têm uma média de vida que é uma coisa assim escandalosa. Acho que é menos de 40 anos, acho que 35 anos. São pessoas que estão expostas de uma maneira assim muito cruel na sociedade. Não, realmente não conseguem se integrar, não conseguem ingressar mesmo no mercado de trabalho. É só a gente parar para pensar, né, em quantos lugares eu já entrei na minha vida, um restaurante ou um cinema, um teatro, sei lá, quantos funcionários daquele lugar, ou uma vendedora, não sei, eram trans. Eu não lembro de ninguém, né? Não sei, né? Então, o MPT tem esse projeto promocional voltado para a empregabilidade desse público, né? Que é uma tentativa de romper com vários preconceitos. Inclusive, tem das vertentes desse projeto se chama Cozinha em Voz, que ele foi desenvolvido para qualificar o público trans a trabalhar na cozinha. Alguns aqui no Rio de Janeiro já passaram pelo curso, que eu acho que acho que foi no Senac, salvo engano, a qualificação, e algumas pessoas já estão trabalhando depois de se formarem, teve uma formatura, e algumas pessoas conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Existem também projetos voltados para a empregabilidade de portadores de deficiência, da pessoa com deficiência. Não é portador de deficiência, é pessoa com deficiência. Existe esse projeto, inclusive final do ano passado, acho que foi em dezembro, o MPT fez um evento super bacana, que se chama Reconecta. Nesse evento, foram um evento telepresencial, né, devido ao momento que a gente está vivendo,
E ali houve várias mesas para discutir a questão da acessibilidade, quais são as dificuldades daquela pessoa para poder ingressar no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, também, muitas empresas ofereceram vagas. Eu acho que foram contratadas, salvo engano, mais de 2.000, acho que algo perto de 3.000 pessoas, algo assim. Muitas contratações foram feitas. E nós temos também um projeto que se chama Projeto de Inclusão Social de Jovens Negras e Negras no Mercado de Trabalho. Esse projeto se baseia no reconhecimento de que a população negra, mesmo depois, né, de conseguir cotas para frequentar a universidade, mesmo depois de frequentar a universidade, ainda assim ela não consegue capturar aqueles postos de trabalho que ela almeja. Hoje a gente percebe a população negra muito ativada em postos mais de subalternidade, sem qualquer demérito a essas questões, a esse tipo de trabalho. Mas as pessoas que fazem um curso universitário, que investem o seu tempo, que investem o seu dinheiro, não estão mirando esse trabalho. Mas apesar de terem conseguido ingressar na faculdade com cotas, não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Então aí tem toda uma questão, né, um viés estrutural, um viés inconsciente do racismo estrutural. As empresas ainda muitas vezes não estão preparadas ainda para lidar com essa inserção, né? E esse projeto ele tem um marcador de gênero, que é a mulher. Como eu já fiz aqui alguns marcadores, né, da mulher negra, é ela que está numa posição da sociedade mais precária. E segundo uma pesquisa, salvo engano, do Instituto Ethos, entre os CEOs das empresas, a gente tinha uma quantidade de 5% eram pessoas negras, só que desses mulheres e homens, e quando a gente pegava só mulheres, aí caía para 0,38. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente não tem. Em relação à população negra, é algo que a gente observa também, né? Basta a gente olhar em volta, basta a gente olhar onde a gente trabalha. Quantas pessoas já tiveram um chefe, um superior hierárquico negro? São poucas pessoas. Isso é uma coisa muito fácil da gente perceber. E esse projeto ele é feito da mesma forma, de uma maneira de conversa, de diálogo com as empresas. Ele já teve um resultado, ele começou primeiro em São Paulo, ele é uma ideia da doutora Valdirene de Assis e do doutor Honorato, e a doutora Valdirene conduz em São Paulo. Esse projeto começou antes lá em São Paulo, ele começou em 2017. E lá, esse projeto já, por estar adiantado, já está colhendo frutos, né? Ela já tem marcadores, assim, do aumento em termos de percentuais dessas pessoas nesses cargos mirados pelo projeto. Tem uma página no Facebook que eu acho super bacana, tem várias mesas ali para quem se interessar pelo tema, que se chama Fórum contra o Racismo. Tem um material muito bacana ali para quem se interessar. Então, nós temos esses 3 projetos promocionais, assim, né? Temos vários outros, né? Mas eu vou focar aqui nesses 3 principais, que tem mais o marcador de discriminação mais acentuado. Temos aqui no Rio de Janeiro também um projeto promocional relacionado às empregadas domésticas. E durante a pandemia, o que a gente percebeu é que, enquanto muita gente estava em casa, elas não puderam ficar em casa, né? Tinham que sair para trabalhar. Muitas que estavam na informalidade, de uma hora para outra ficaram sem nada. Então, esse projeto ele foi desenvolvido em conjunto com o sindicato das domésticas. Foi possível ali fazer um socorro ali emergencial em termos de segurança alimentar mesmo. Foram feitas algumas campanhas de esclarecimento. Os vídeos até estão no canal do MPT, no canal do YouTube do MPT do Rio. Mas, enfim, essa é a seara promocional. Em termos de denúncia, né? Que é uma parte que eu gosto bastante também, né? Na verdade, é o que eu faço mais. O que acontece? Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Qualquer mesmo. Você não precisa ter passado por aquilo, você não precisa ser a vítima, basta você ter visto, ou alguém te disse. Você não precisa apresentar provas, porque ali você está fazendo uma denúncia. Quem vai atrás da prova é o Ministério Público do Trabalho durante a investigação. Essa denúncia ela pode ser feita no site. Eu falo site, Bianca, ou acho que é melhor colocar no chat? Falo site? Você quer que eu... eu não vou conseguir colocar, porque... Não, deixa, eu posso tentar. Deixa Acho eu que eu ver não se vou eu... conseguir.
Mas eu Peraí, vou tentar salvar a live e depois eu posso tentar abaixo da live botar o site. É deixa eu porque ver se eu acho que eu vou conseguir aqui. Peraí. de qualquer Porque a forma gente fala. falar, eu vou falar, né? Mas é porque pode dar Ah, confusão. ótimo. É prt1.mpt.mp.br. Aí tem uma aba ali que chama Serviços. Dentro da aba de Serviços tem lá para denunciar. Essa denúncia você pode pedir a preservação do sigilo da sua identidade. Então, a empresa denunciada não vai ficar sabendo que foi você que fez essa denúncia, tá? Agora, o que eu acho importante ali ao fazer essa denúncia? Porque às vezes a gente recebe denúncia assim, é assédio moral. Mas aí você vai olhar uma empresa com 5 mil empregados. Então, esse assédio moral, em que setor que ele está? Então, se for fazer uma denúncia, tenta municiar a gente do máximo possível de dados. Assédio moral no setor comercial, que é praticado pelo gestor fulano de tal, que em tal dia disse isso, isso, isso e isso. Descreva para a gente esses atos, dá uma pista para a gente de onde a gente vai procurar. Porque começar absolutamente do zero é muito difícil. E às vezes pode ser que eu não encontre, né? Sim. Às vezes a discriminação, o fato está acontecendo no setor administrativo e os empregados que eu ouvi como testemunha eram no setor de vendas. Sim. Não presenciaram nada, não sabem de nada. Então, quanto mais a pessoa puder detalhar essa denúncia para a gente, ajuda muito. Você E quer se a falar alguma pessoa, coisa, por Mendes? acaso, tiver também documentos que ela possa, né, Com certeza. fornecer, É tanto melhor. possível anexar. E acho que a pessoa pode indicar também testemunhas, né? Pessoas para Ela, serem ouvidas, né? Isso, Pelo Ministério a pessoa pode indicar, ela pode anexar documentos, ela pode anexar áudios de conversa, né? Porque esses áudios, né? O STF já decidiu que, ainda que a gravação seja clandestina, né? Que você não avise a outra pessoa que você está gravando, se você for usar isso para se defender, essa prova é lícita. Então, se você tiver uma gravação, um e-mail que o seu chefe te mandou, é, tudo que você tiver, obviamente, você pode anexar. O que acontece, por exemplo, às vezes o denunciante pede o sigilo da identidade, mas aí me narra uma situação que, se a empresa ler a situação, ela vai entender, ela vai saber quem denunciou. Então, se for o seu caso, tenta fazer isso de uma maneira mais genérica, narrando menos situações, assim. Narra uma situação que todo mundo presenciou, às vezes não uma situação que só você presenciou, se você quiser preservar, né, a sua identidade. Porque no curso da investigação a empresa pode suspeitar. Suspeitar a empresa sempre vai suspeitar, né? Ter certeza é outra coisa. Então, tudo pode ser juntado, ela pode indicar testemunhas. Quem presenciou foi fulano, foi ciclano, tudo ali pode ser informado, tá? É... E a partir dessa Aí, denúncia, o que o Ministério Público faz? a Para partir que dessa denúncia, eu estava vendo se tinha mais alguma coisa, mas acho que é isso mesmo. Porque, assim, uma denúncia, assim, bem feita, assim, ajuda muito a gente, sabe? Ajuda demais. Às vezes a gente recebe denúncias que a gente não consegue entender, aí você notifica a pessoa para ela te esclarecer alguma coisa, a pessoa não responde, aquilo vai se passando, a investigação vai se arrastando, você não consegue extrair nada dali. A partir dessa denúncia, ela vai ser distribuída para algum procurador do trabalho e ele vai converter essa denúncia numa investigação. E a partir dali ele vai ver o que ele pode fazer, o que ele pode produzir de provas, né, para descobrir aquilo. A gente pode, por exemplo, chamar pessoas que já trabalharam na empresa, né, que já saíram daquela empresa para expor menos os atuais empregados. Você pode chamar ex-empregados que trabalharam naquele lugar para que eles digam como que era o ambiente naquele lugar, o que acontecia, o que eles presenciaram, como eles foram tratados, como os colegas foram tratados, o que se passava ali, né, que tipo de ambiente que é. Mas a discriminação, ela deixa rastros, né? E às vezes esses rastros ficam em documentos, né? sim. Então, às vezes a gente consegue prova disso até em que nós temos convênios com outros órgãos e temos acesso a alguns dados. Por exemplo, se é uma denúncia, essa empresa não contrata mulheres, só contrata homens. Eu já posso acessar o CAGED e posso ver que ali, de fato, a empresa não contrata mulheres.
Então, eu já tenho uma prova daquela discriminação, né? Ou então eu Não posso contrato mulheres em verificar. idade fértil, por exemplo, né? Vocês conseguem identificar Conseguimos porque o CAGED também traz os dados dos trabalhadores, sim, entendeu? Então eu consigo ver ali a faixa etária, quem são as mulheres dessa empresa. Eu se consigo elas ver a faixa retornarem de etária, licença maternidade, por exemplo, essa informação vocês conseguimos conseguem. essas informações, mas mesmo que não conseguíssemos também, a gente tem o poder de notificar as empresas e elas estão obrigadas a apresentar os documentos que a gente solicita. Então, eu posso ver ali quantas eu posso fazer uma análise estatística, quantas pessoas voltaram da licença maternidade e continuaram trabalhando? Zero. Então, eu já tenho um indicador ali. Eu posso ver dados do INSS e posso ver ali que dentre as pessoas que se afastaram, por exemplo, por doenças relacionadas a transtornos mentais, com relação necessária com o trabalho, né? Não por situações da vida, mas por situações do trabalho, eu posso ver ali, por exemplo, que são todas mulheres. Então, com certeza, eu vou perceber que aquela empresa ela tem uma gestão que adoece mulheres, que adoece psicologicamente mulheres. Eu consigo essa prova. Enfim, nós temos várias maneiras de produzir essa prova. Eu acho que o que é importante que as mulheres entendam que a cada vez que isso se naturaliza, a cada vez que ela deixa de denunciar, uma engrenagem deixa de andar. Então, quando a gente se omite, a tendência é as coisas continuarem como estão. Eu, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que os casos de discriminação por gênero, de denúncias que a gente recebe, são subnotificados. Sim. Eu tenho toda certeza disso. Eu tenho toda certeza disso, né? É claro que a gente tem, enfim, a gente tem várias formas de fazer essa investigação e, ao final dessa investigação, constatada a prova, o que o Ministério Público do Trabalho faz? Nós temos duas maneiras de resolver isso, ou extrajudicialmente, né, sem procurar o Poder Judiciário, ou ajuizando uma ação civil pública. A forma de resolver isso extrajudicialmente é chamar a empresa e apresentar a ela o que a gente chama de termo de ajustamento de conduta, o TAC. O que é isso? Ele funciona como se fosse um contrato, né? A empresa se compromete, por exemplo, a não adotar a política discriminatória contra mulheres, etc, etc, penas de multa, né? E a partir daí a gente vai acompanhar aquele cumprimento do TAC, né? O TAC, ele não tem prazo, então vai ser um acompanhamento contínuo. No caso da ação civil pública, né, porque o Ministério Público do Trabalho, mesmo ciente, o MPT é um órgão muito colado com a realidade social. Ele tem muita consciência do tecido social. Até a atuação promocional dele, eu acho que demonstra isso muito bem. Mas ainda assim, para a gente chegar até uma ação civil pública, até um TAC, a gente vai precisar de provas. É um órgão que se pauta em provas. Então, aí dentro do que fazer também, vou só falar uma coisinha, quando você, mulher, receber uma notificação para ser ouvida como testemunha numa investigação do Ministério Público do Trabalho, compareça. Porque a gente tem muito problema, assim, às vezes, uma investigação se arrasta por anos, porque as pessoas simplesmente não comparecem. Então, compareça. Uma pergunta importante em relação a isso. A pessoa Diga. pode comparecer e pedir o sigilo do depoimento dela como testemunha? Porque acho que muitas não querem comparecer por receio da empresa ter acesso ao depoimento. Esse depoimento, esse pedido pode ser feito, o depoimento isso vai ficar a critério de cada procurador. Num primeiro momento, isso poderia sim ficar sob sigilo, mas pode ser que no curso da investigação, esse depoimento precise ser utilizado como prova. Então, aí não é possível você manter indefinidamente. Agora, o Ministério Público do Trabalho nunca chama uma pessoa, né? Então, você que foi notificado como testemunha, você não está sozinho. Outros trabalhadores vão ser notificados, e assim, pela minha experiência, eu tenho de MPT, vou debutar esse ano. Mas quando eu tenho ali uma prova de uma discriminação num depoimento, ou de um assédio moral, alguma coisa assim, os outros vão ser muito parecidos. Não sei, não lembro de algum caso assim que teve
Uma testemunha falou, só uma pessoa falou que o ambiente é horrível. Porque se o ambiente é horrível, ele é horrível para todo mundo. Sim. Então, não vai muito difícil assim você ajuizar uma ação civil pública com o depoimento de uma testemunha, né? Você vai produzir ali um arcabouço probatório, você vai conjugar aquilo com documentos. Tem uma série de outros documentos que a gente pode analisar também. É todo um conjunto probatório, né? Mas lembrando também que o MPT recebe denúncias de lista suja, né? Quando as empresas se juntam para ter aquela listinha lá de pessoas que não é para contratar. Sim, sim. Fernanda, e fizeram uma pergunta aqui, se a pessoa passa por um processo seletivo, e aí no processo seletivo, numa entrevista, né, de emprego, perguntam para ela se ela pretende engravidar, se isso pode ser considerado discriminação e o que a pessoa pode fazer nesse caso. Essa seria a última pergunta, que a gente já está aqui 7h23, né? O Eu Instagram tem nem vi o tempo tempo. passar. Passou Sim, rapidinho. isso é discriminação, sim. É uma discriminação que ela antecede ao próprio contrato de trabalho, né? Mas isso é discriminação. E como isso acontece num contexto de trabalho, isso pode sim ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho, porque ali a gente tem que tratar da política de pessoal da empresa. Aquela empresa está excluindo determinadas pessoas, tirando daquelas pessoas a possibilidade de conseguir um trabalho ali. Então, isso é campo de atuação do Ministério Público do Trabalho, isso também pode ser denunciado. Sim. E você quer deixar algum recado para as pessoas, assim, que eu acho que a gente realmente tem que encerrar. Primeiro, queria te agradecer muitíssimo pela sua presença, pelo seu tempo, né? Porque quando a gente fala de cuidado, a gente fala de energia e de tempo das pessoas que são dedicadas, né, para esse cuidado, que é um trabalho que deixa de ser dedicado para outras coisas. Então, antes de mais nada, tenho que agradecer o seu tempo e o tempo de todo mundo também que está assistindo a gente. E queria que você deixasse uma última fala para a gente poder encerrar. Lembrando que eu vou tentar deixar gravado para que as pessoas depois possam consultar. Que muitas pessoas falaram para mim, olha, não vou conseguir assistir nesse horário, mas por favor, grava. Vou tentar, espero que dê certo. Se eu pudesse, né, deixar uma última fala, eu acho que seria nessa questão da gente repensar o que a gente quer como sociedade. Né? Assim, a gente quer continuar com esses parâmetros discriminatórios. A discriminação, ela prejudica só a mulher? De forma alguma. A discriminação que uma mãe sofre de não conseguir uma ascensão profissional, aquilo vai ter reflexo na vida dos filhos, homens ou mulheres. Aquilo vai ter reflexo na vida do marido. Aquilo tem reflexo na vida de todo mundo, né? Eu acho que as pessoas precisam perceber que o machismo estrutural, ele não ajuda ninguém. Né? Homens acabam sendo vítimas disso também, né? Quando a gente coloca esses papéis estanques, né? A mulher tem que cuidar e o homem tem que prover. Eu acho que fica um lugar pesado também para os homens, né? Por que a obrigação exclusiva de prover? Então, eu acho que é um prejuízo que atravessa a sociedade assim, indistintamente. Não é uma questão só da mulher, é uma questão da sociedade, e eu acho que a gente tem que encarar dessa forma. Queria agradecer muito o seu convite, o seu tempo também, que eu acho que o seu tempo está mais complicado do que o meu, pelo menos por um tempo, mas eu fico muito admirada, assim, eu no seu lugar, eu jamais teria essa capacidade de fazer, assim, o que você está fazendo, porque isso é muito importante, eu sou uma entusiasta, assim, da propagação de informações. Eu acho que informação é vida. Então, eu gosto muito de falar assim, sobre o tema. São espaços que eu sempre busco utilizar, porque eu acho que isso faz diferença na vida das pessoas. Você está também de parabéns. Obrigada, Fernanda. Não, e esse realmente era o intuito de te trazer aqui. E acho que todo mundo conseguiu aproveitar a sua palestra. Foi extremamente. Palestra não, né? A live foi A conversa. extremamente enriquecedora. Assim, acho que vai ser útil para muita gente. E realmente acho que esse é o caminho. A gente falar cada vez mais desse assunto, não normalizar determinadas condutas, né? Determinadas medidas. E tentar refletir sobre tudo isso e agir quando for possível. Tá? Obrigada, Obrigada, Fernanda. Vou Bianca. encerrar Boa aqui noite. que o Instagram tá me avisando, senão eu não consigo gravar. Beijo, gente. Boa Obrigada por todo mundo noite. que assistiu até Obrigada. aqui. Boa sexta para todo mundo.